Pessoal, boa noite. Hoje a gente está aqui para mais uma live. Hoje a nossa convidada é a Roberta. Eu vou aguardar uns minutinhos aí para ela entrar e aí ela pode se apresentar. Oi, Roberta. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E com você? Bem também. Então tá bom. A conexão tá boa? Você me ouve bem? Me vê bem? Aham, eu tô com medo, eu tô achando que a minha conexão tá falhando um pouco, mas vamos ver o que que dá aqui. Tá bom, a gente vai tentando. Bom, Aham, então eu vou pedir para você ir se apresentando enquanto eu vou abrindo aqui o nosso roteirinho. aham, E aí a gente pode começar. certinho. Então, pra quem não me conhece, eu sou mãe de duas crianças. Não sei se dá dando pra ouvir um chorando aí. Uma tá participando da live. Um tá participando, tá querendo participar, né? Eu sou mãe de dois filhos e a minha formação eu sou biomédica, mas eu parei de atuar quando a minha filha nasceu, quando a minha primeira filha nasceu há 3 anos e meio, mais ou menos, né? 3 anos e 4 meses. E aí, desde então, eu tenho procurado. Eu me apaixonei por esse mundo da maternidade, né? Então, eu tenho procurado e estudado formas de educar as crianças, como passar o dia a dia com elas, e eu vi que existe um mundo aí, né? Uhum. E então, um resuminho é isso. Eu tenho essa dedicação aí desde que meus filhos nasceram, integral. E soma o fato também do meu esposo ser pediatra, então eu tenho uma grande influência em casa, né? Ele me entrega muitos artigos, muita coisa atual para eu aplicar com os meninos, então eu consigo fazer de uma maneira mais prática, né? E acho que é isso, né? A gente se esforça aqui em casa para tentar seguir uma educação mais respeitosa, mais tranquila e seguindo de acordo com que ele orienta também no consultório, né? E, Roberta, você começou a se debruçar por isso depois, com os desafios do dia a dia, ou na gestação você já se questionava um pouco sobre esses modos de cuidar? Eu comecei durante a gestação, porque a minha afinidade com criança era zero. Com bebê mesmo, eu só tinha segurado a minha sobrinha uma vez, e assim, e realmente eu não tinha essa afinidade com criança, sabe? Então eu falei, gente, como que eu vou cuidar de um bebê? Eu tinha vontade de ter filhos, mas falei, como que eu vou lidar com o bebê? O que que eu tenho que fazer? Então eu comecei a estudar para saber como lidar mesmo, né, com a criança, com o bebê. E também eu queria fugir um pouco do que eu sabia, assim, do que tinha de como foi minha infância. Então eu pensava assim, comigo foi um pouco, eu queria fazer diferente. Então, já que eu não tenho uma base, vou tentar estudar para ver quem sabe, né? Então, os dois fatores que mais me motivaram foram esses. E aí, depois que eu me vi dentro de casa, em período integral, os cursos, eles me preenchiam para eu me sentir bem, sabe? Tipo, eu tô em casa, mas estou estudando, sabe? Aquela sensação que a gente não se valoriza, né? A mãe que Uhum. fica ainda não tem, eu não tenho essa valorização que a gente espera tanto, né? Então eu fazia para me sentir bem mesmo. E aí foi abrindo esse leque aí, né? E eu fui buscando de acordo com as necessidades mesmo do dia a dia, depois que ela nasceu, né? Eu fui buscando, E aí, mas o primeiro curso que eu fiz, eu estava grávida. e aí você começou a buscar por onde, né? Eu acho que isso é uma coisa que muitas mães se perguntam, né? Com Aham, tantas opções, né? Por onde começar? aham. Então, eu vou te falar que eu não sei como que eu descobri a filosofia montessoriana. Eu fiquei tentando lembrar como que eu descobri, porque geralmente a maioria das mães descobrem pelo quartinho, né? Vê aquele quarto todo bonito, e aí joga na internet e vê que isso aí tem uma história por trás, que não é só um quarto, não é só uma arquitetura, tem uma filosofia pedagógica aí pra gente de educar essas crianças. Eu não lembro se foi nesse caminho que eu tive, não lembro mesmo. Mas assim, eu lembro de achar um curso na internet
um workshop. E aí eu falei assim, ah, vou fazer, porque, né, vai estar tranquilo. E aí eu fiz, aí lá dentro desse workshop eu já descobri a disciplina positiva, descobri várias outras coisas, a comunicação não violenta. Eu falei, gente, é o mundo isso aqui, é enorme. Então não é só você ter um filho e ter um quartinho bonito, né? É muito mais. Eu falei, e aí tanto é que eu deixei o quartinho de lado. Eu vi que assim, a filosofia bem raiz mesmo montessoriana é você aproveitar o que você tem em casa. Então, o quartinho dos meus meninos foram um colchão no chão. A única coisa que eu tentei, que eu encomendei, foi um trocador que eu não tinha. E eu tentei pensar, já que eu vou comprar um trocador, eu quero um com nichos todos abertos, assim, para eles pegarem as coisas embaixo. E em cima eu troco eles, a fraldinha. E foi colchão no chão, tapete, e isso aí, mais nada, sabe? Porque para valorizar esse simples mesmo, para valorizar esse essa pegada diferente, sabe? Então acho que e eu fui, né? E eu fui buscar, assim, descobrindo. E uma curiosa também, no Instagram também, o que eu jogava assim, começava a seguir perfis e tudo, e eu que, ai, fiz aquele vídeo, eu fiz um curso. Aí eu ia atrás desse curso. Então assim, foi mais ou menos isso. Tá, e aí você falou que, né, Montessori não é só colchão no chão e É, nichos abertos, né? É toda uma aham, filosofia. Eu acho que muitas pessoas vêm na internet e acabam achando que é só isso, né? Então, ah, meu quarto é montessoriano, não sei o quê. Mas se você puder explicar um pouco mais o que, que é a ideia do Montessori, né? Por que o ah, colchão no chão? Por que os nichos abertos? aham. Porque a Maria Montessori, ela foi uma italiana, uma médica italiana, e ela trabalhou mais nessa área de psiquiatria e principalmente com crianças com necessidades especiais. E nesse estudo dela, ela percebeu que se ela adequasse o ambiente, se ela desse os estímulos necessários nos períodos mais sensíveis, observando a criança com respeito, essas crianças com necessidades especiais, que antes, na época dela, que acho que 200 anos atrás, eram assim, elas eram retiradas da sociedade. Elas se desenvolviam e ela conseguiu alfabetizar essas crianças com os estímulos certos. Então, para você ver que ela conseguiu e observando a criança, né? Então, ela vem dessa base que é o respeito pela criança e a gente parar e observar a criança e oferecer o que ela precisa, né? Saciar essas necessidades dela. Então, por exemplo, ela acredita que desde recém-nascido a criança ela tem que entender o ambiente que ela vive. Quando a gente coloca ela no berço, que ela olha para o lado, tá cheio de forro em volta. Primeiro porque o pediatra não indica, né? Porque tem o risco de sufocamento. Mas segundo porque a criança ela olha para os lados e não vê nada. Então, o colchão no chão, sem nada em volta, é para a criança olhar para o lado, por mais que ela não enxergue, mas com os meses ela vai começando a enxergar, ela perceber que ela pertence a um ambiente e isso ela vai se interessar, enrolar, engatinhar, e ela vai começar a desenvolver desde os primeiros meses essa autonomia de acordar e falar. A minha filha já fazia isso, ela acordava, engatinhava, ia pegar um brinquedo e brincar. E o que a criança que dorme no berço geralmente faz? Ela chora, fala, mamãe, acordei, e agora? O que eu vou fazer? Então a criança ela já tem essa liberdade desde a hora que acorda. Então o quarto montessoriano é esse quarto que você abaixa os objetos, os itens, decoração. O quadro não é lá em cima, é um quadro embaixo que não quebra, para a criança ver. É o quarto para criança e não para gente, para as fotos, né? É um quarto para criança. Então tudo baixo e aí é gigantesca as dicas que ela dá são muitas, porque é a teoria do menos é mais. Então, ao invés de você encher aquele quarto de brinquedos, que aí estimula, se a criança não consegue focar, você coloca 3 ou 4 no máximo. E aí a criança fica um tempão, ela consegue se concentrar quando tem menos. Uhum. E aí você começa pelo quartinho, né? Começa pelo quartinho ali, então você dá essa autonomia para ela, só que isso tem que se estender para a casa inteira.
de acordo. E a gente tem esse tempo, porque a criança não nasce engatinhando, né? Você vai adequando a casa de acordo com o crescimento da criança. Ah, ela já tá ficando em pé. Então, vamos arrumar um banquinho para ela acompanhar a gente na cozinha, né? Vamos arrumar um banquinho para ela já lavar a mão sozinha, para ela se servir de água. A criança, quando ela consegue fazer sozinha as coisas, ela tem uma felicidade e ela gosta de fazer as coisas. A gente não aproveita essa vontade interna que as crianças têm. A gente acha que é mais fácil ficar dando tudo na mão, mas quando a criança faz sozinha, ajuda a gente, porque a gente ganha tempo. E ela é uma criança assim que ela gosta, ela se sente bem. Então, tem um item assim, montessoriano muito famoso que é a torre de aprendizagem, que é como se fosse uma cadeira, só que ela tem proteção nas laterais para a criança não cair e ela altera o nível de acordo com o crescimento da criança. Então, tem essa torre de aprendizagem, só que aqui em casa a gente tem um puff, que dá assim, lógico que o puff tem que ficar de olho, porque senão o menino cai. Tem cadeirinha, então. E adequar, então, banheiro, cozinha, todo ambiente, você abaixar na altura da criança e observar o que esse ambiente tem para oferecer para a criança, né? E como que ela pode se sentir pertencente a essa casa, né? E aí uma outra coisa também que facilita muito de retirar os itens que ofereçam risco, por exemplo, tomada, você tem que tirar da vista, né? Ou você tampa, retira itens isso é uma parte que se chama adequar o ambiente. Você tem que. O ambiente preparado. Então você tem que preparar o ambiente para receber essa criança. Porque quando você prepara o ambiente, retira os riscos, retira os vidros, coloca plástico, deixa ela explorar com liberdade, ela vai saciar essa vontade que ela tem nessa idade, que é a necessidade motora e de exploração e de conhecer o mundo. A gente acha que a gente tem que educar uma criança de 1 ano, de 2 anos, de ficar nessa necessidade, falar, não, mas meu filho tem que aprender que isso não pode mexer. Mas ela vai aprender na idade certa. Com 1 ou 2 anos, 3 anos, 4 anos, a criança tem aquela curiosidade que a gente tem que aproveitar isso, tem que estimular essa curiosidade. Né? E falar, olha isso aqui. Aí ela de repente pegou um vidro, deixa eu te mostrar. Esse aqui é um vidro, isso aqui quebra, faz dodói. E deixa a mamãe guardar ali em cima. Né? A gente, até essa parte a gente fala de que é exploração guiada. A gente tem que guiar a exploração dos itens mais perigosos para saciar essa curiosidade da criança. Por exemplo, a minha filha, quando ela estava nessa fase com fogo, ela estava assim, super curiosa em relação ao fogo. Então, como que a gente orienta uma exploração guiada desse item perigoso que é o fogo? A gente cantava parabéns para as bonecas dela. A gente acendia a vela, ela fazia um bolo, colocava a vela em cima e cantava parabéns quase toda noite. E aí ela queria que apagasse as luzes e tal. E aí ela colocava a mãozinha, via que estava quente, só queima, faz dodói. E passou essa fase. Eu sei que ela não vai mexer com fogo sozinha, porque ela sabe que queima. E se ela vê um fogo, ela sabe que queima. Porque ela teve esse tempo para explorar isso. E a gente tem e é isso que Montessori fala, sabe? A gente perceber essa curiosidade da criança. Ela fala de períodos sensíveis que a criança apresenta durante a infância, que tem um período que ela está interessada em alinhar as coisas, organizar por cores. Tem época que tem idade que a criança é interessada em colocar coisa dentro do saco, colocar coisa dentro de caixa, tampar. Então, a gente percebe isso e utiliza coisas da casa, itens da casa mesmo, para saciar essa vontade e deixar ela explorar. E aí ela consegue fazer essas conexões. E aí a criança deslancha, sabe? Porque ela se sente parte do ambiente, ela se sente bem porque ela se sente autônoma, ela se sente segura, né? Porque se é uma exploração guiada. Com certeza. Então, assim, é basicamente isso. E aí, pensando nisso que você falou, né? De que às vezes a criança vai lá e pega uma coisa que não pode. As pessoas confundem esse tipo de educação, né? Que gosta da ideia da autonomia, né? Que promove a autonomia da criança, com a questão de não pôr limites, né? Como que você entende isso? Esse é a maior dificuldade.
o pessoal entende que o fato da gente respeitar a criança, a gente está sendo permissivo, né? Quando a gente respeita a criança e deixa ela explorar o ambiente, nossa, essa criança não tem limite, essa criança, a gente é permissivo. Só que a gente tem que entender, e isso, eu acredito, cada família tem que sentar e entender quais são os limites que a gente quer estabelecer nessa casa, sabe? Então a gente estabelece. Não, aqui em casa o limite, por exemplo, ó, não vai comer besteira, não vai assistir televisão tal hora, ó, não pode bater, né? Então vamos sentar, não pode bater, faz dodói, ó, não pode gritar, a gente não gosta que grita, se quiser vai conversar. Ó, tem que tomar banho todos os dias, tem que escovar os dentes todos os dias. Essas são regras, né? E o limite, ó, pegar a faca, isso não pode, né? Então, a gente estabelece e explica para a criança. E não fica assim, desce daí, tira a mão daí. E a criança sempre, mas não sabe por quê. A gente não conversou, a gente não explicou. Então a gente fala assim, olha, isso não pode. É assim que acontece todos os dias. E aí cada casa vai estabelecer. Então, por exemplo, o que aconteceu essa semana aqui em casa. Eu mudei de um apartamento para uma casa. Então, minha casa tá espaçosa, assim. Tem armário ali que tá vazio. E aí, meu filho, nessa fase que ele tá de 1 ano e 4 meses, de explorar a casa toda, ele entrou dentro do armário. Eu achei muito engraçado, porque ele entrou, ele coube dentro do armário, eu fechei a porta e filmei, né? E aí, tem gente que acha, assim, gente, mas tem que pôr limite nessa criança, não pode ficar entrando dentro. Aí, só que aí vem aquele equilíbrio. O que cada casa considera o que é limite? Se naquela casa, não, realmente não pode entrar em armário nessa casa, esse é um limite que tem que ser conversado com a criança. Isso que é respeito. É você dar nome para esse limite, falar, olha, aqui não pode, aqui é a casa da titia, a casa da vovó, aqui não pode, isso aqui quebra, né? Mas aqui dentro de casa não tinha nada, não tinha risco, não oferecia risco, eu estava vendo, eu deixei ele explorar aquele ambiente. Explorar ali, ele vê o que fechou a porta, ficou escuro. Ele ficou com medo, ele falou, mamãe, eu abri a porta. Então, ele tá explorando ali e vendo se um dia ele entrar sozinho, ele vai ver, já vai saber que ali fica escuro. Então, eu acho que isso é um aprendizado, sabe? Eu tento, assim, observar cada passinho deles como aprendizado, sabe? E é isso que Montessori fala, da gente valorizar o simples, que a criança passear e ver uma pedrinha no chão, a gente fala, olha, uma pedrinha, vamos ver, vamos levar para casa, né? Então, são várias dicas, assim, que vai por esse lado aí da gente respeitar a criança, mas existe muito, né? Essa mistificação aí, né? Que a gente está sendo permissivo, mas eu acho que a longo prazo, acho que quando tiverem mais crianças que virarem adultos, né? Fruto desse novo, que não é tão novo, né? Já é antigo, mas eu acho que vai mudando a cabeça. Novo no Brasil, talvez. Novo no Brasil, novo na nossa região, né? Ou agora que está sendo mais divulgado na internet, vai ver, nossa, realmente as crianças viraram adultos, né? Que tem autoestima, que é o foco mesmo, é ter autoestima, ter criatividade. Então, acho que aí isso vai mudando, né? Eu imagino. E você vê muitos desafios na hora de aplicar essa filosofia com duas crianças? Porque uma coisa é ser permissivo e observar, fazer essa exploração guiada com uma criança, mas com duas eu imagino que seja mais difícil. Então, e não é. Porque assim, eu tive muita dificuldade no começo, porque meu impulso era diferente. Meu impulso era corrigir. Não faz isso. Ai, não, sabe aquela coisa de querer sempre orientar? Outra coisa que Montessori sempre fala é a criança tá brincando ali e a gente tem que deixar ela brincar sozinha. Não existe certo ou errado. E a gente fica tentando falar, não, encaixa aqui, isso aqui é assim, é de cabeça, o seu livro tá de cabeça para baixo. A gente fica toda hora interrompendo a criança, interrompendo a concentração que ela tá formando ali. E a gente interrompe e depois quer que ela se concentre sozinha, mas isso é construído, né? Então, isso para mim foi muito difícil no começo. Hoje eu já tenho mais prática. Outro ponto que eu achei difícil foi ter criatividade para tentar distrair essa criança de um modo mais respeitoso, né? Que não seja
É que a gente fala que a gente evita. Não é que a gente pode falar não, a gente fala não, mas a gente tem que evitar porque o não, ele não explica. E quando a gente não explica, a criança vai continuar fazendo. Então, não adianta nada. Quando a gente fala não, a gente tem que saber que não está adiantando nada. A gente vai ter que arrumar uma abordagem que a criança entenda. E dependendo, você vai ter que esperar a idade que a criança vai entender. Por exemplo, uma criança que vai lá e fecha o dedinho na porta. É falar, agora vai aprender, fechou o dedinho na porta, vai doer, né? Mas ela não tem antes dos 3 ou 4 anos, ela não tem conexão, o cérebro dela não entende essa causa e efeito. Me machuquei e não vou mexer de novo. Então não adianta a gente ficar falando, vai lá, antes dos 3 ou 4 anos, não adianta, tem que pegar e tirar. A gente vai ficar batendo cabeça com a criança, vai ficar brigando com ela. Depois dos 4 anos, ela vai entender melhor. Então, às vezes, a gente fica, brigando demais de uma forma desnecessária. A gente sabe. E quando a gente sabe que isso não vai funcionar, a gente fica até, né? Então, já que não vai funcionar, né? Deixa eu tirar ela de perto dessa porta, deixa eu distrair com outra coisa. E aí, Então, outro ponto difícil foi esse, né? Eu tentar me controlar nesse sentido. E aí, só que depois fica muito mais fácil. Depois de 3 anos que minha filha vive nisso, ela é extremamente colaborativa, ela entende tudo. Eu só converso com ela, isso tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mamãe, não quero. Ela chora, né? Dá trabalho igual qualquer criança de 3 anos. Mas ela consegue me passar o que ela pensa. Mamãe, eu tô triste, eu não queria tomar banho. Falei, filha, mas como é que faz? Tem que tomar. Então a gente conversa, a gente tem uma conversa. Então, fica mais fácil. Então, ela, assim, eu acho muito mais fácil. E o meu filho, como cada um tem uma personalidade diferente, eu tive que ficar um pouco mais criativa, porque muita coisa que eu fazia com ela, com ele já não funciona. Então, uma coisa que Montessori sempre fala a criança tem que estimular a concentração da criança, deixar ela quietinha ali, né, brincando ali. Meu filho nunca ficou quietinho, brincando, né? Agora ele fica. Então, eu falei, gente, como é que eu faço com esse menino? Esse menino não para quieto. Não para quieto. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre a pedagogia Waldorf. Que aí, eu não fiz nenhum curso, eu ouvi alguns podcasts sobre essa pedagogia e até chamei a Juliana Askar, que é uma professora dessa área, para vir para Jataí para dar dicas práticas, sabe? Só que aí acabou por causa da quarentena, a gente não teve o curso, mas eu ainda espero para eu ter mais isso, sabe? Mais dicas, assim. Mas nessa pedagogia Waldorf, eles acreditam muito que essa fase da criança ela é motora. A criança tem essa fase de andar, de correr. Até os 7 anos, a criança ela tá formando o corpo, ela tá entendendo o corpo. E no meu filho isso era muito evidente. De correr, pular. Você vê a diferença. Um andou com 10 meses e a outra andou com 1 ano e 2. Então, o interesse dela não era andar. O interesse dela era ali, ficar prestando atenção no que estava fazendo. E ele não, ele quer correr, ele quer pular, ele quer rolar no chão. E por isso que eu acho que é bom a gente entender a criança e não a gente tentar mudar a criança. É entender que, para ele, o perfil dele, a personalidade dele, pede mais movimento motor. E quando a gente vai lendo e vai entendendo que essa criança que tem isso associado depois dos 7 anos, ele vai ter a mente totalmente aberta para memória, para o aprendizado. Não adianta ficar tentando inserir isso agora. Entendeu? E aí a gente respeitar esse ritmo de cada um. E aí isso se casa nas duas pedagogias, isso se casa, sabe? Que é o respeito, né? Então a gente tem que observar mesmo. Então a minha terceira dificuldade foi essa, né? Em relação aos dois, mas eu tento. Eu não acho tão difícil porque a minha filha já me ajuda bastante, sabe? Então, essa exploração guiada já passou, ela já sabe muito. E ela faz isso com o Estevão, ela ajuda ele. Então, e ele assim, ele pra ver como é bom ter autonomia, né? Porque aí ela consegue já passar as coisas pro irmão. Justamente, como ela sabe e ela gosta, porque a criança, quando ela sabe fazer sozinha, ela tem um gosto, né?
ela se sente uma satisfação interna muito grande. Então, muita tarefa que a gente acharia que seria ruim, a criança adora. Então, e ela gosta de ensinar, gosta de passar para frente. Então assim, ela ajuda muito, e tem muita paciência com ele. E aí eu deixo os dois se virarem ali. E sim, lógico que irmão sempre briga, tem a realidade de toda a casa, mas é dentro do normal. Por isso que eu penso que a gente tem que enxergar muita criança, sabe? Entender as necessidades deles pra gente respeitar. E quando a gente respeita, flui. O que eu acho legal nessa sua fala é isso. Eu acho que muitas mães, muitas vezes, por hoje ter essa oferta muito grande por cursos, fazem um monte de cursos e acabam, às vezes, tentando encaixar o bebê em uma metodologia, né? Então, não, mas tá falando que é assim que acontece, e aí qualquer coisa que foge disso gera uma ansiedade muito grande, né? E aí É, você foi falando da sua experiência que não, né? Você foi vendo que o Estevam não estava se adaptando àquilo que você tinha ali, e aí você foi descobrindo outras coisas que dariam certo para ele, né? Eu acho isso muito interessante. E aí eu fiquei é. pensando aqui nessa questão da autonomia, como casa com o BLW. Para quem não sabe, Uhum. gente, a Roberta tem um canal no YouTube que lançou faz pouco tempo, né? Acho que faz 2 semanas. Aham, E aí um dos primeiros vídeos é sobre isso, né? E aí aham. no vídeo você ainda fala isso. As pessoas acham que BLW é só cortar a comida em quadradinhos. E não é. Tem uma filosofia. E eu vejo como isso também te ajudou com o Montessori. Quando você entendeu que não era só móveis no chão e Aham. se apropriou da filosofia, ficou muito mais fácil aplicar as coisas, né? Fica. A gente tem essa mania de querer pegar a criança como se ela fosse um papel em branco, né? E eu vou enquadrar ela na minha expectativa, no que eu espero dos meus filhos, ou enquadrar dentro de alguma pedagogia, como você falou, né? E eu acho que a gente tem que fazer o movimento inverso. A gente tem que entender que a criança ela nasce com uma personalidade e com predisposições, sejam genéticas ou de personalidade ou de espirituais, ela nasce com predisposições. E a gente tem que enxergar isso e falar, olha, minha filha gosta mais disso, meu filho gosta mais daquilo. Então vamos dar abertura para isso, né? E aí, e outra coisa, e vamos respeitar, né? Vamos respeitar isso. E quando a gente observa isso, a gente deixa de querer enquadrar a criança dentro nessas caixinhas. Que aí depois chega um ponto que você quer medicar a criança, falando, mas ela não tá encaixando, então se ela tá devagar demais, tem que dar um remédio para ela ficar mais, né, para ela participar. Se ela tá muito agitada, não, vão dar um remédio para acalmar, porque ela tem que se encaixar em algum padrão, alguma expectativa nossa, ou da sociedade, ou de alguma pedagogia. O meu perfil é ir pensando o que eu acho que condiz com a minha realidade e que, acima de tudo, respeita a criança. Né? A gente tem que ter um pouco de critério nesse sentido. E por isso que eu não gosto de ficar presa em uma coisa só. Eu gosto de ler de tudo. E no fundo, eu acho que tudo é uma coisa só. Sim, se a gente conseguir olhar de um aspecto mais. É tudo assim, é tudo uma coisa só, sabe? É tudo a gente olhar, respeitar a perspectiva da criança, sabe? Só que valoriza bem essa parte motora, fala que a criança tem que se exercitar. O outro fala, não, a gente pode exercitar concentração com atividades sensoriais, né? Você pode preparar uma atividade. E igual o Waldorf, você tem que deixar livre, deixa a criança. A criança começa a ser alfabetizada depois dos 7 anos. Antes, ela vai subir em árvore, fazer bolinha de barro, vai fazer coisa assim, vai brincar, é o brincar livre, sabe? Do jeito que ela quiser, fazer conchinha, brincar com conchinha, palitinho, gravetinho, e estimular a criatividade ali. Então. E você vê e quando a gente vê que é assim e que funciona, a gente fica, pelo menos eu fiquei muito mais tranquila, sabe? Sim, eu acho legal essa sua fala também, porque as pessoas acabam ficando muito ansiosas por causa da quarentena e os filhos não estarem indo para a escola, como se o brincar não fosse um processo de aprendizagem, né? E aí eu vejo Aham. que você, ao decidir dedicar-se para os seus filhos e se inteirar dessas metodologias,
entende isso, né? Que o brincar é também uma forma lúdica de aprender e de se desenvolver. Com certeza. Eu acho que a gente. O principal, assim, acho que as crianças precisam brincar mais, sabe? Porque essa parte de raciocínio, ela vai se desenvolver ali, né, mais perto, quando ela estiver mais velha, depois dos 10 anos. Mas o que eu vejo nessas pedagogias é que antes a criança, a brincadeira, ela é essencial para o estabelecimento da criatividade. Quando eu comecei a sentar com a minha filha, eu percebi que ela traz muita coisa do dia a dia ali para as brincadeirinhas, sabe? Então, às vezes, ela está com dificuldade de lidar com alguma coisa, ela traz isso para a filhinha que falou isso, para o bonequinho que falou aquilo, então ela tenta resolver aqueles conflitos ali. E isso é extremamente. Porque a gente tem que pensar que não é só a parte intelectual que um adulto, um cidadão é formado. Ela é o moral, né? Tem a preocupação com o ambiente. E tudo isso é muito abrangente. Às vezes a gente quer só preocupado, mas não está aprendendo português, matemática, história. Mas peraí, e as relações familiares, né? E o cuidado com a casa, o cuidado com as plantas, se tiver, com os animais. Isso tudo forma um cidadão, sabe? Então, e a gente aproveitar isso para valorizar isso, né? E até e às vezes até contar a história da família, a história da cidade. E isso, dependendo né, se for uma criança mais velha, isso traz a criança para suas raízes mesmo, e isso dá diferença no adulto, né? Um adulto muito diferente. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas. A gente fica tão preso num currículo, fica preso numa prova, né? Tem que tirar 10 naquela prova para passar. E às vezes não é isso que a gente sabe depois que a gente forma, e às vezes isso não é tão levado, né? Geralmente no dia a dia mesmo, o que pega é o nosso íntimo, é o nosso interior. Então, e a gente tem que ajudar a desenvolver isso. Isso é tão difícil a gente desenvolver isso sozinho, né? Então a gente Uhum. tem que valorizar Eu isso. acho lindo você falar dessa inteligência emocional que a Serena já tem com 3 anos, né? De conseguir tatear Aham. o que tá sentindo. Porque até hoje a gente às vezes tem dificuldade, né? A gente acorda meio, ai, não sei. Hoje mesmo meu marido tava falando, nossa, Raíssa, você tá tão desanimada. Eu falei, nossa, nem percebi. Porque é isso, a gente tá tão acostumado a se desconectar dos nossos sentimentos para seguir, né, uma cadeia produtiva, né? Então, tem que ir pra Aham. escola, tem que tirar nota, tem que fazer prova, que a Uhum. gente não aprende. E o legal dessas pedagogias é isso, né? Que para além da autonomia, estimula muito a questão das emoções, né? Justamente. Igual eu lembro assim, de eu ficar assim, eu tô sentindo um vazio, né? Alguma coisa. E a gente não sabe nem nomear isso, né? E a gente aproveitar esse tempo para a gente explicar isso para as crianças e tudo. A gente tá assustada, né? E tentar eu comprei um livro que chama Emocionário. Que aí a gente fala, cada dia a gente. Tem dia que ela tá muito assim, dá uma birra ali, eu falei assim, Serena, vamos ali ver no livro, o que você tá sentindo agora? Aí teve um dia que o meu esposo leu e falou assim: você está sentindo indignação. E aí leu a história da indignação para ela. E isso, assim, por mais que ela não absorva tudo ali, mas a gente tem que acreditar que alguma coisa. Porque realmente isso é muito importante, sabe? A pessoa com a inteligência emocional e quando ela sabe se reconhecer, frear quando é preciso, né? Sabe reconhecer e ter essa empatia com o outro, ela vai ter muito mais possibilidade de empreender na vida, de se dar bem na vida profissional, né? Do que uma pessoa que às vezes sempre tirou nota boa na escola, mas não teve essa inteligência emocional, não tem essa, né? O que pega no Enem? É o nervosismo. Roberta? Ixi, a Roberta caiu. Vamos esperar uns minutinhos para ver se ela volta. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai escrevendo. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguma dessas pedagogias, que a gente tá gostando bastante do papo. E aí, quando a gente se empolga com a conversa,
Às vezes até passa um comentário em branco. Então eu peço que para quem escreveu algo e eu acabei passando batido, para mandar de novo, que aí eu consigo perguntar para ela. Oi. Caiu, né? Isso que aconteceu. Mas acho que o que eu tava falando era sobre o Enem, né? O que que pega no Enem, né? É aquele nervosismo ali. Então inteligência emocional é muito importante mesmo. Sim. E aí você falou que pega no Enem, eu lembrei que um dos maiores desafios para mim sair de casa, na verdade, foi aprender a fazer as tarefas de casa. Porque a minha mãe sempre tinha alguém, né, auxiliando ela no serviço da casa, nunca colocou a gente para fazer essas coisas, porque criança só pode estudar. E aí eu lembro que, nossa, criar uma rotina de estudos na faculdade e aprender a cuidar da casa foi muito difícil para mim, né? Então eu acho que isso Ah, também é legal a gente entender que as crianças, né, é óbvio que respeitando as idades, elas também podem ir fazendo as tarefas domésticas e que isso também pode ser uma atividade lúdica, inclusive. Né? O Arthur vive me pedindo para deixar ele ajudar na cozinha. É, eu lembro também, quando eu comecei a morar sozinha, uma das minhas maiores dificuldades era resolver coisas fora de casa. Por exemplo, banco, supermercado, eu queria chorar, porque minha mãe ia comigo em tudo. Então, se eu abrir conta em banco, ter que fazer reunião, até fazer compra no supermercado, gente, e agora, sabe? Eu me sentia muito sozinha e com dificuldade, dava vontade de chorar mesmo. E assim, eu com certeza minha mãe fez isso com muito amor, querendo assim me ajudar sempre. Tanto é que todas as vezes que eu precisar, que eu preciso dela, ela sempre tá junto. Mas eu sofri muito porque quando ela não estava mais perto de mim, porque a gente pega essa bengala aí, né, e se encosta e não quer soltar mais, né? E aí quando não tem outra opção, a gente sofre. Então, a autonomia, quando você cede ela com respeito, porque às vezes a gente pensa, não, mas tem que fazer sozinho, você já dá conta. A criança toma birra, né? Mas se a gente aproveitar esse momento que a criança está interessada e deixar ela ir fazendo, já, né? Isso, a gente está dando uma oportunidade para a criança tão grande de não passar por esse tipo de apuro, né? E assim, até pra, eu também acho que o que eu acho que o principal é ela aprender a gostar de tudo isso. Porque depois de certa idade a gente faz por obrigação, né? E a gente falando que alguma é a internet aqui de casa. Ai, gente, Não, mas tá que ótimo. triste. Nossa, eu tô aprendendo tanto. Falhas técnicas acontecem. O duro de depender da internet é isso. Aham. Ainda mais, nossa, tem que melhorar essa internet, gente. Tem base, não. Roberta, e aí, pensando um pouco, né, nessa sua caminhada, né, buscando uma criação mais respeitosa, o que que você foi percebendo ao longo da sua experiência que é fundamental, assim, para a gente conseguir ter essa educação respeitosa com as crianças? Então, para mim, o que eu tenho percebido recentemente, que é fundamental, é nosso autoconhecimento como pais, sabe? Como adultos. Porque quanto mais eu leio e estudo, mais eu percebo que o problema não está na criança. Não é a criança que às vezes é inquieta, que não presta atenção, que a gente sempre rotula a criança, é muito mais fácil, né? Não me ajuda, não colabora, né? Se a gente voltar esse olhar e procurar na gente por que a gente pensa isso, por que a gente tem tanta dificuldade em lidar com o choro, por que a gente tem dificuldade de lidar com a birra, e a gente tentar entender a nossa criança interna, reconhecer a nossa infância, acolher isso, sabe? Quando eu fiz as pazes com a minha criança interna, eu melhorei muito, porque eu comecei a sentar e brincar com os meus filhos, porque antes eu achava que eu tinha que ficar ensinando o tempo todo. Tipo assim, hoje vamos aprender as cores, sabe? Vamos sentar e vamos aprender as cores. Ah, agora e hoje eu sei, vejo que dá, se aprender bem na hora que ele tá perguntando que cor que é, eu falo. Se não quiser saber, tudo bem, vamos rolar no chão, vamos brincar. Mas isso só foi acontecendo quando com autoconhecimento. E acho que isso é essencial. Se a gente quiser nos melhorar como pais,
a gente tem que entender, a gente tem que se entender como adulto e acolher essa nossa criança, porque muita dificuldade que a gente tem para lidar com os nossos filhos é a nossa criança que tá ali. Nossa, mas eu não tive isso, por que que tá? Mas eu não tive esse direito. Na minha época foi muito mais difícil. Se eu ficar o tempo todo jogando para os meus filhos, o tanto que foi mais difícil na minha época, coitada, ela vai ficar ouvindo. Então não é por aí, sabe? A gente tem que pensar assim, é se autoconhecer mesmo, sabe? Então, acho que é o fundamental. E se perdoa, e sem culpa também. Outra coisa que é fundamental é a gente, essas comparações, né? É, fulana faz isso, e eu não dou conta, sabe? Idealizar uma mãe perfeita, gente, isso não existe. Todo mundo tem dificuldade, só que o que às vezes a gente mostra, o que vê é geralmente aquele pedacinho bonito do dia ali, né? E no dia a dia a gente não, né? Cada um tem as suas dificuldades e achar que realmente não existe vida perfeita. Mas então tirar essa culpa, achar que pode ser uma mãe perfeita, que vai ter filhos perfeitos, a perfeição não existe, né? E a gente se entender, né? Se entender, se respeitar, eu acho que o fundamental, acho que tá na gente, como adulto, sabe? Uhum. Até porque a gente, como adulto, tem que mediar para a criança, né? Como é que a gente quer que a criança aprenda que tá tudo bem errar, né? Que a gente aprende com os erros, se a gente se cobra não errar, né? Se a gente tenta ser perfeito para eles o tempo todo. E isso, e até inclusive, vamos supor que eu tento sair dos extremos ali, vamos supor, eu tô aprendendo a não gritar, falar, não, sai, né? Só que às vezes tem um dia né, que a gente vai acumulando aquilo o dia inteiro, aí às vezes à noite fala, ah, não, chega, para. Aí a minha filha já fala, mamãe, não grita com o Estevão. Aí eu falo, oh, minha filha, é verdade. Nossa, mamãe esqueceu. Realmente, mamãe tá cansada hoje. A mãe tá tão cansada. Estevão, me desculpa. E aí, a criança aprende a pedir desculpa. Não é quando ela bateu no coleguinha, você fala, vai lá, pede desculpa agora. A criança morre de raiva. Ela aprende a pedir desculpa é quando a gente pede desculpa. No nosso momento de vulnerabilidade. É Uhum. isso isso que ensina. Então, então, por isso que eu acredito que tudo parte da gente mesmo, sabe? Uhum. É. Roberta, e aí pensando um pouco na questão da comida, né? Acho que você podia contar um pouquinho pra gente do que é o BLW. Ah, e ok. O BLW, eu fiz o curso quando a minha filha tinha 4 meses. E aí eu tenho um problema de memória, assim, que eu não sei também como que eu descobri o BLW. Não sei se foi vendo fotos também. Ah, não, foi meu esposo. Ele que falou assim: olha, eu tenho os pacientes que fazem BLW, procura saber que parece que é super legal. E aí eu fui atrás disso, né? E aí eu vi que realmente uma maneira de você apresentar o alimento para a criança que aumenta muito o interesse. Por quê? Porque geralmente a papinha é aquela coisa amassada ali, e aí um dia a papinha laranja é a manga, outro dia a papinha laranja é a abóbora, tipo um doce, um salgado, e tudo é papinha laranja, né? Então, quando você dá a fruta para a criança pegar, então a laranja que tem uma casca mais fina, que a gente entrega com a casca com 6 meses, porque melhora a pega, né? Tem as maneiras certas de se apresentar cada alimento. Então a casca, quando a gente higieniza bem, ela facilita a pega da criança. E aí ela sabe então a laranja, a manga já fica totalmente diferente da abóbora. E a criança consegue perceber isso, consegue perceber diferença de tamanho, textura. E ela exercita esse movimento de garra que tem aos 6 meses, o movimento de pinça que começa a partir dos 10 meses. E acho que o principal não é a criança comer sozinha. Não é a criança falar, não, ela vai comer só. Quando dá certo, ótimo, é uma bênção, porque é um sossego quando a criança come sozinha. Mas o principal é a criança comer bem, ela se interessar pela comida, ela reduzir a recusa, né?
Então, o BLW é basicamente isso. A forma que a gente tem de fazer que a criança coma no ritmo dela, não é a gente oferecendo, é ela pegando sozinha. Por isso que ela pega com a mão. Então, como que a gente respeita a criança? Respeitando o ritmo, respeitando a fome, respeitando se ela quer comer ou não, não mascarar o alimento. Então, é tudo que a gente faz para a criança comer o quanto ela quiser, quando ela quiser, se ela quiser e do jeito que ela quiser. Então, e aí valoriza muito a amamentação. Até 1 ano de idade, o leite ainda é extremamente importante na nutrição da criança. A gente pensa assim, com 6 meses já tem que começar a comer. Não, mas na verdade ela vai, o leite ainda vai fazer parte e ser importante nisso até. Você pode ficar tranquilo, se ela não comer nada. Meu filho foi comer com 10 meses, então se ela não comer nada, até com os 10 meses, tá tudo bem, tá ok, sabe? Uhum. E com o tempo a criança vai. A criança passa por momentos de recusa alimentar, mas você consegue passar por eles de uma maneira mais fácil, sabe? A minha filha mesmo, ela já tá na fase assim, ó, ela tá no momento de recusa alimentar, que é muito comum com 3 anos. Então, a gente fala, eu falo, Serena, vamos colocar um de cada aqui no seu prato. Aí ela fala, mamãe, eu, não, eu gosto de tomate, mas eu não quero comer hoje. Ela gosta de tudo, mas não quer comer nada no dia, sabe? Fala, então tá, filha, coloca só um no seu prato, então. Aí é um fiapinho da cenoura, um fiapinho de abóbora, bem pequenininho mesmo, pra ela não perder aquele hábito de ter no prato. Porque eu sei que isso não vai fazer efeito, mas sabe aquele hábito? Não, pra não forçar, mas. Então ela come um pouquinho de cada, e aí quando ela não quer comer, eu falo, Serena, vamos comer junto com a mamãe? Isso é outra coisa muito importante, que é comer junto com os pais, né? Fala, Serena, pega a sua cenoura que eu pego a minha. Vamos lá, 1, 2, 3 e coloca na boca. E aí a gente come. Então ela come toda a salada e a gente come todo mundo junto. E aí, porque realmente não é aquela criança que fala, ai, que vontade de comer tudo. Não, de vez em quando sim. Mas a maioria das vezes é uma criança normal, ela não quer comer. Então a gente tem que ser criativo e ter essas abordagens mais criativas mesmo para brincar. E sem ser também não queria que ficasse uma competição. Se você comer tudo, nossa, você vai ser super legal. Não. Ou É ganhar aquela um coisa, prêmio, né? Geralmente as pessoas trocam por alguma coisa. Você vai ganhar porque uma ela fala, fruta comi tudo e depois. aí? Aí, o que que eu vou ganhar agora? Uma sobremesa? Né? Ela tem dia que ela. E aí, esperta. Mamãe, eu posso comer docinho? Depois, se eu comer tudo, eu vou ganhar o quê, né? Mas minha filha vai ganhar nada. Seu cabelo vai crescer muito, sua pele vai ficar linda. Vai ganhar muita É isso que vai energia para acontecer. correr. Você vai ficar muito forte e saudável, só. Então é isso, né? Basicamente isso. E que casa bem com o modo que você quer criar eles, né? Porque também dá autonomia para a criança comer, né? No tempo dela, do É, jeito dela, né? E de novo, faz com que a gente se reveja enquanto adultos, né? Porque muitas vezes a gente fala que quer que a criança tenha uma alimentação saudável, mas a gente come doce toda hora, né? Então aham. faz a gente repensar não só a nossa alimentação, mas a nossa relação com a comida, né? Que lugar que a comida ocupa na nossa vida, quando que eu como, porque tudo isso vai sendo exemplo para a criança, né? Justamente. Por isso que eu falo que parece que tudo é uma coisa só, porque eu vejo que o respeito ali tá em tudo. Só que cada um ajustado da sua maneira, mas o respeito à criança tá em tudo, né? Em todas essas pedagogias mais alternativas, né? E a gente tem que repensar, porque a gente. Acho que eu acredito assim, não dá para exigir da criança. Falar, ó, você tá comendo muito pão, tá comendo muito pão de queijo, mas você olha ali no armário, só tem pão de queijo, você só come só pão de queijo, e que tá brigando com a criança. Então, realmente é difícil a criança pegar esse gosto, porque a criança pega o gosto é vendo a gente saborear. Nossa, esse pepino tá tão crocante hoje, sabe? Então a gente dá uma forçadinha ali, mas é assim que ela pega esse gosto. E ela fala, nossa, tá crocante mesmo. Aí ela pega, será que esse outro será que a alface é crocante? E aí a gente vai tentando. E outra coisa, eu assumo que eu como chocolate escondido. Porque eu tenho paladar, assim, eu gosto.
Eu gosto de doce. Toda vez, aqui em casa, até assim, que eu falo, o Bruno fala assim, você vai ficar comprando esse tanto de coisa. Toda vez que eu chego do supermercado, ele fala, nossa, mas você vai ficar comprando essas coisas, só que eu escondo. E eu como escondida. A Serena já é detetive. Ela chega assim, nossa, mãe, esse cheiro. Deixa eu cheirar sua boca, mamãe. O que que você comeu? Eu nada, minha filha. A mamãe não comeu nada. Chega final de semana, ou às vezes um dia a gente tá assistindo filme, ai, vamos comer chocolate? Beleza, a gente pega, todo mundo come, ela come. O Estevão não, até os 2 anos a gente é bem rígido. Mas depois dos 2 anos, só que eu tento fazer que isso não vire uma rotina. Ai, vamos sair, vamos tomar sorvete? Beleza, vamos chupar picolé? Beleza. Mas que isso não vire rotina, sabe? Uhum. Então, e como eu não consigo me controlar, especialmente em momentos de TPM, eu vou tentar saciar isso de uma maneira que não influencie ela, porque eu quero ser uma boa influência, né? E criança quer Uhum. fazer tudo igual. A Serena, ó, pra você ver, a Serena, os meninos, o meu esposo bebe tererê, que é super amargo. Os meninos gostam de beber aquilo, por quê? Porque ele bebe, porque gostoso não é, né? Café puro, café sem açúcar. Eles também. Por quê? Porque o pai bebe todos os dias. Então, e a Serena, o sonho dela é beber café puro, igual adulto, né? O Bruno, a gente já compra descafeinado pra ela. Às vezes coloca o pinguinho dele no leite pra ela, pra dar uma diluída. Mas ela acha extremamente assim, o ápice, tomar um Acha café, demais, café né? O preto. Arthur fala que ele se sente um mini adulto quando a gente pinga o café no leite. Isso aí, esse aí ela adora. E quando ela fala assim, mamãe, e como ela sabe que não é sempre, ela fala, mamãe, olha só, você viu, né? Tipo, que eu tô bebendo, né? Tipo, deixa eu falar, você deixa, né? Papai deixou. Eu, então, pode beber, minha filha. Eles adoram fazer o que a gente faz, né? Roberta, e aí pensando um pouco assim, né? Que, igual você falou no começo da live, não é algo muito difundido, não é novo, mas aqui no Brasil, principalmente no Goiás, parece ser super novo, ser uma É, novidade. Como é para você conseguir manter esses acordos com eles, né? Com as suas crianças, com um entorno que talvez não facilite muito, não apoie? aham. É complicado, assim, é muito complicado. A gente tem um ponto positivo, porque a gente mora longe da família. Porque eu acho que o difícil é quando é a convivência, né? Quando a gente vai para casa dos avós, vai para casa de alguém, né? E primo, que aí realmente sai da rotina. Como a gente faz isso raramente, então na casa da avó, na casa da tia, a Serena toca o terror. Teve um dia que, na época que a Serena não comia açúcar, ela passou o dia inteiro comendo uva passa. Ela almoçou uva passa, lanchou uva passa. Eu falei, tá, é só um dia. Mas assim, eu não sei dizer como equilibrar isso. Quem tem família, tem que ter uma conversa. A minha mãe, eu mostrei algumas aulas para ela que eu assistia, que eu achava que ela ia gostar na época de alimentação, para ela entender para mim, para ela entender o quanto é importante para mim não oferecer doce para os meninos. Porque eu falei assim, ah, como ela vai ver sempre, eu queria muito que os meninos ficassem até 2 anos sem comer açúcar e tudo. Então, então a gente tem essa conversa franca, então acaba que a gente ganha esse respeito aí de falar assim, olha, tá, né? Eu não fiz isso com os meus filhos, mas é um respeito, a ideia deles, né? Então, aí a avó que falou, foi na casa da vovó Lalá que ela comeu uva passa o dia inteiro. E então, assim, que a gente quer agradar, a gente acha que agradar a criança. E tem tantas outras formas da gente agradar a criança, né? Sentar no chão, desenhar, né? Contar historinha. Só que tem aquela cultura, né? De Acho que dar doce. as avós estão brigando ali ó, nos comentários. Eu compliquei pra sua vida. É, e aí a Helena também tá falando aqui. Será que é na minha, na casa da Helena também, quando a gente viaja, a priminha dela também, as duas também, elas brincam até, né? E aí, então assim, eu tentei, eu mostrei aulas, tal, e sempre fui muito firme, assim, na minha posição, minha e do Bruno, só, olha, não dá, assim, não dá, então, pra a gente manter bem direcionado mesmo, sabe? Tem que ter uma conversa firme. E aí, quando ela vai na casa dos amiguinhos,
Eu sempre converso, olha, você vai brincar, mas na hora de lanchar, vamos voltar aqui para casa, vamos lanchar aqui em casa, ou vamos levar um lanche nosso, né, para lanchar lá. Televisão também, que eu falei, olha, você vai para casa, amiguinho, vai ficar para assistir televisão, então não vai. Então, você vai ficar, se for assistir, nós vamos assistir em casa. Vai brincar. Aí vai brincar. Então, a gente tentar fazer, porque realmente, eu não sei se o pessoal deve achar que a gente é muito chato, mas eu acho que tem, a gente tem, eu assim, pra mim isso é importante, sabe? Então, eu consigo, eu conversando com a Serena, eu explico, ela chora, né? Eu não acho ruim, hoje, né? Depois desse autoconhecimento como adulta, eu não acho ruim ela chorar. Eu acho que faz parte dela expressar a frustração dela. Então, ela chora, ela acha ruim, ok, minha filha. Acolho, valido o sentimento dela, né? E faço tudo isso, mas ela, é o limite, que a gente, é o nosso limite, é a nossa regra. Então, é estabelecido e paciência, paciência. Então, já aconteceu, eu lembro uma vez, acho que ela foi, tinha uma turminha toda, todo mundo ganhou chocolate na Páscoa, e aí não deram para Serena porque sabia que ela não podia comer. Ela já tinha mais de 2 anos, realmente ela quase não tinha comido chocolate. Só que aí nesse dia eu falei assim, não, mas tadinha, pode dar, quando for dar, pode dar, porque aí ela já estava pertencendo ao grupo ali, né? O grupo todo mundo comendo chocolate, todo mundo ganhou um e ela não ganhou, porque, não, mas sua mãe não deixa. Não, então, assim, é difícil isso mesmo, né? E tem que ver, assim, agora, o que é mais importante aqui? Ela pertencer, né? Nesse momento, tá, todas as amiguinhas estão ali, né, ganhando o chocolate, deixa ela pertencer a isso. E acho que tudo tem que ser pensado, tudo, assim, né, não é regra, eu não gosto de generalizar, né? Falar, não, não, sim, sim. Eu sou mais assim, vamos focar um caminho do meio aqui e vamos tentar trilhar aqui, mas se sair, beleza, não é rotina, é exceção. E Entender o exceções fazem. contexto, né? Cada isso tem que entender o contexto mesmo. Roberta, nosso tempo tá acabando. E eu tinha mais uma pergunta, mas eu esqueci porque eu entrei em desespero por causa do tempo. Ah, Você quer já se despedir, né? Porque eu entendo que também hum. você tem aí outros acordos na sua casa, né? É, ou você quer voltar e fazer uma finalização? Como você pensa que ficaria melhor? Você acha que Ai, em um tanto minuto e faz. meio a gente se despede? Ai, eu não sei, você que sabe, eu não tenho prática com live. É porque assim, se acabar esse um minuto, ele corta, sabe? Então eu acho que a gente podia terminar agora, aí eu Aham. volto e a gente E faz uma faço. finalização. Pode ser? Pode, pode ser. Oi, Roberta. Oi. Voltamos. Ai, passou muito rápido, né? Passou. Nossa, Nossa, tava tão gostoso. É muito gostoso te muito ouvir bom. falando, assim. Eu acho que é isso, você foi se apropriando disso e faz muito sentido, né? Pensar nisso, de tentar se flexibilizar, entender o contexto. Eu acho que isso é tão importante as mães ouvirem e a gente tá Hum, reforçando o tempo todo, porque é isso. Às vezes, é igual você falou no começo da live também. Às vezes fica aquela culpa, né? A gente lê, a gente Isso. sabe que tem que ser de um jeito. E aí a gente tenta enquadrar o bebê daquele jeito e pronto, acabou, né? Eu vejo isso muito, por É, exemplo, com a questão da chupeta, né? Ah, não, você que não pode dar porque tem confusão de bico. Mas, meu Deus, o choro da criança tá enlouquecedor. Você não aguenta mais deixar o peito na boca da criança. Você vai fazer o quê, né? Às vezes justamente. a gente recorre a E alguns a gente tem métodos. que se respeitar como mãe também. A gente tem que estar bem. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar dessa criança. Igual se o choro tá incomodando e tudo, tá tirando. A gente tem que se acalmar. A gente tem. O meu filho, o Estevão, ele mamou chupeta, uns 4 meses, mais ou menos, assim. Ele tinha essa necessidade de sucção muito grande mesmo. Ele mamava até vomitar. E ele ficava aquela agonia, querendo mamar e querendo saber. Eu quero saber, vou dar uma chupeta pra ele que eu não tô aguentando. Ele já tinha mais de 4 meses. E eu falei, não vai atrapalhar a amamentação dele. E aí eu fui dando, e ele pegou muito, ele ficou muito tempo com a chupeta, só que chegou uma hora que ele tava chorando, e eu dando a chupeta pra ele, ele já começou a cuspir, porque ele queria mamar. Porque ele, tipo, sabe aquela hora, não quero chupeta, eu quero mamar, e sabe, eu falei, vou aproveitar essa recusa dele, já vou tirar, que eu sei que isso mais pra frente vai dar trabalho. Mas me ajudou num período aí muito grande, sabe? Então, realmente tirar essa culpa. Acho que não existe certo ou errado. Eu acho que existe o respeito com a criança e o respeito conosco.
como mãe, pai, né? Que a gente não pode se sobrecarregar, achar que, né, que tem que dar certo. Depois que eu vi lá que a criança, depois dos 7 anos, que ela vai se alfabetizar, que aprende de uma maneira muito mais fácil do que você ficar adiantando isso, eu fiquei tão tranquila, eu falei, gente, deixa esse menino brincar, deixa explorar, deixa se sujar. Então a gente tem que se permitir mais, sabe? Às vezes a gente fica tentando enquadrar, igual você falou, enquadrar em uma coisa, não tá dando certo. Vamos ver, às vezes existe outra visão, né? Existe outra visão da gente enxergar essa criança que a gente que aí vai dar certo, que aí a gente vai ver, nossa, realmente, a gente não precisa. Então, acho que isso aí é muito importante. Eu acho que E é aí, bem isso. pensando que antes da live, que aí você tinha usado a palavra validar, né? Eu sempre valido os sentimentos deles. Eu acho isso muito importante também, porque é bem o oposto de enquadrar, né? Eu tô validando que tá tudo bem ela ficar triste porque ela não ganhou chocolate naquela hora, né? A gente fica É, frustrado mesmo, é isso que acontece. Mas não é isso que vai fazer com que eu dê o chocolate para ela, né? Acho que as pessoas é, também, na hora do ser permissivo, eles confundem isso, assim, validação com ser permissivo. Você isso. validar, você dar cole, acolher aquele choro é bem diferente de você fazer tudo que ele quer. Existem maneiras da gente colocar o limite. Tem aquele limite que você bota, a criança vai ficar chateada e às vezes nem vai entender por quê. Fala, não, não pode, dá licença, né? E tem aquele, não, olha, não pode. Mas aí a criança começa, não, você quer colinho? Mas não vai poder. É aquela firmeza com gentileza, né? Que a disciplina positiva fala. Não, não pode. Infelizmente, não tem jeito, não pode. Mas, né, quer colinho? Não, não quer colinho, não quer. E tô aprendendo também que o choro ele é necessário, porque a criança, às vezes, o que ela quer é chorar. Então, às vezes, a gente fica tão. Tem um outro lado ali, que não é a pessoa autoritária, mas aquele permissivo demais, fala, nossa, mas a criança não pode chorar, o que eu tô fazendo, sabe? E aí, e chega uma hora que a criança ela vai acumulando coisas no dia a dia ali, pequenas frustrações, chega uma hora que ela quer chorar. Tem dia que a Serena às vezes tá pintando, quebra a pontinha do lápis, é o fim do mundo. Mas por quê? Ela precisava de um gatilho para ela liberar todo esse estresse dela. E a gente tem que deixar. Se a gente ficar tentando, nossa, não, não chora, não adianta, a gente tem que deixar, porque pode chorar, você tá triste, é ruim, né? Eu imagino que deve ser muito ruim mesmo. Você quer colo? E deixa chorar. Se a gente ficar tentando tampar aquilo ali, a criança é uma panela de pressão, né? Então Uhum. não pode tampar, tem que deixar fluir mesmo. E se a gente está muito, muito, muito incomodado, a gente tem que olhar para si. Por que que eu estou incomodando tanto com esse choro? Por que que isso está me fazendo tão mal? Por que que eu tenho que calar o choro dessa criança a todo custo? Ou dar um prêmio, ou toma isso, toma aquilo, ou a gente briga, ou a gente bate, bota lá pro quarto. Então assim, é porque a gente não tá bem, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Uma das coisas que eu acho que não deu tempo da gente falar na live foi a questão que você tinha colocado sobre a diferença entre punição e consequência. Você acha que dá pra Uhum. falar rapidinho sobre isso ou você acha melhor deixar pra depois? Aí eu tô tranquila, eu posso falar. Então, assim, porque a punição geralmente é aquela que a gente fala assim: olha, não é pra mexer no fogo, viu? Não pode, não pode, e pronto. A consequência é você explicar: olha, meu filho, se você mexer no fogo, faz dodói. Você sabe o que é dodói do fogo? Arde. Então, você explicar que é a consequência de mexer com fogo. Vamos supor, um outro exemplo aqui. Filhos, não é para você. Vamos supor, criança esqueceu um brinquedo lá na chuva. Aí, o que a gente geralmente faz? Ah, você esqueceu seu brinquedo na chuva, você vai e vai briga com a criança. Você tá punindo a criança. Qual que é a consequência dela ter deixado na chuva? Ela vai ter que limpar o brinquedo. Ó, você pegou seu brinquedo? Vamos lavar ele? Vamos pegar uma buchinha, um sabão, vamos lavar seu brinquedo, vamos deixar ele secando no sol. Ela não necessariamente precisa se sentir mal, a criança. Porque se ela se sentir mal, não significa que ela vai aprender. A gente tem essa mania de achar que a criança, para a gente educar, a criança tem que se sentir mal. Aí a gente tem que ou com fala, né?
ou castigo, alguma coisa, ela se sentindo mal, ela vai melhorar, né? Alguma coisa nesse sentido. E na verdade, a consequência ela não precisa ser ruim, né? Ah, mas olha aqui, você foi mal na escola. Ah, foi mal na escola? Então, ó, vou te punir, vamos punir então. Você não vai ficar, você vai ficar sem celular durante tantas semanas porque você foi mal na escola. Espera aí. Para a criança ter uma relação, essa punição, ela tem que virar consequência. Você foi mal na escola por quê? Você ficou muitas horas jogando? Você ficou muitas horas no computador jogando? Então, o que você vai fazer? A gente vai diminuir sua hora no computador. Até eu ver a sua próxima nota, você vai ficar sem. Mas depois a gente pode ir aumentando esse tempo de acordo com a sua nota. É uma consequência muito mais relacionada do que, eu vou tirar alguma coisa favorita, você não vai sair com seus amigos. Mas esse foi o motivo que levou a sair mal na escola? Saiu mal na escola porque tá saindo demais com os amigos? Então vamos reduzir esse tempo com os amigos mesmo. Ou às vezes ele ficou nervoso, né? Volta a história do validar o sentimento. Às vezes Justamente. a criança estudou loucamente, mas ele sabe que os pais têm alguma expectativa em relação à nota e vai mal na prova. E aí que tá, a gente entender o que passa na criança. E tem isso, igual eu tô pensando aqui. Às vezes a gente fica só pensando que a criança é culpada, e nem sempre ela é culpada. Às vezes ela não tá sabendo lidar com essas emoções aí, né? Então aí, no caso, não tem nem... Se a gente reconhecer que é isso, não deveria ter nem punição, nem consequência. Falta o quê? Falta só, vamos tentar então, vamos tentar te tranquilizar, diminuir essa expectativa, né? Vamos, né? Não, filho, fica tranquilo. O importante é você entender o conteúdo, ok, a nota, não precisa, é só você precisa passar de ano, a mínima ali pra você passar de tentar tranquilizar, né? Então, tentar fazer mais alguma coisa nesse sentido. Mas, e é esse olhar mesmo, que a gente tem essa ideia de que a criança sempre tá errada, né? E que ela tem que se sentir mal para aprender, né? Então, e a gente tem que ser muito criativo para a gente conseguir transformar isso. Porque a gente tem que sempre pegar algo que tenha conexão com o que ela fez de errado. Ah, ela sujou a parede. Você explicou para ela, olha, é para pintar no papel. Não pode pintar na parede. Pinta no papel, lugar de pintar é no papel. De repente, quando você vê, tá lá pintando a parede. Olha, eu te falei, não pode. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar uma bucha e vamos lavar a parede. Ah, não quero. Vai, você sujou, meu bem. O que acontece? Você quer que eu te ajudo? Eu te ajudo um pouco, mas você vai limpar tudo. A minha filha já faz isso. Tem dia que ela faz bagunça ali, aí ela pega a buchinha, lava tudo ali, sabe? Mas assim... a primeira vez que ela sujou a parede, ela chorou, sabe? Ela chorou e foi chorando assim. Eu falei, filha, mas você não. E só que eu não briguei com ela. Eu falei, filha, não pode. Ela tinha agonia de pegar na bucha com espuma. Aí eu falei, filha, então faz o seguinte: então a mamãe vai passar a bucha com espuma e você seca. Mas que eu vi que pra ela tava assim muito difícil, sabe? E também, né, tinha nem 3 anos. Aí eu falei, filha, então tá. Aí eu nunca mais sujou a parede também, sabe? Mas assim, e foi tudo com muita tranquilidade. Você me ajuda a pegar o sabão? Vamos ali? Eu não quero. Não, minha filha, vamos, me ajuda. Você sujou. Mamãe conversou com você, não podia. E aí Aí eu fui, desfreguei, ela secou, ok? Entendeu? Então, beleza. Então a gente pode definir muito bem esses limites e explicar as consequências, fazer a criança vivenciar essas consequências de uma maneira respeitosa, uma maneira que ela não faça ela se sentir mal. Porque o mundo é assim, né? O mundo não é fácil, né? A vida adulta. Só que se a gente tiver uma visão muito pessimista de tudo, a gente não consegue fazer nada, né? Mas, nossa, é um obstáculo difícil, né? Eu ter que arrumar essa bagunça, eu ter que, para criança, né? Arrumar a bagunça do quarto. Mas quando você consegue ajudar ela a fazer isso de uma maneira legal, que ela dá conta, os desafios maiores, eles vão ser mais fáceis. Porque a gente vai ajudando, né? Eu fico pensando que muitas pessoas criticam esses métodos alternativos com essa justificativa. Ah, mas a vida é difícil, a vida não vai dar facilidade pro meu filho, então eu vou dificultar em casa. Quando na verdade é justamente o contrário, né? Se a criança se sente segura, se ela percebe que na dificuldade ela tem com quem contar, ela vai encarar esses desafios da vida com muito mais facilidade. Isso é muito difícil, às vezes, das pessoas perceberem que a criança, quando a criança se sente segura, se sente bem,
ela vai sozinha mais rápido, ela consegue fazer as coisas sozinha mais rápido, porque ela tem uma base firme. A gente pensa que a gente tem que criar frustrações, criar dificuldade para a criança ficar forte. E na verdade é o contrário, porque para a criança, o simples fato dela não conseguir se vestir já é uma frustração. Então, a gente entender que isso é frustração e que ela tem o tempo dela para tudo, né? E a gente não precisa ficar criando nada, é simplesmente deixar ela conviver com as frustrações do dia a dia dela. Isso já é o suficiente. Dá ajuda quando precisar, quando ela pedir. Se ela não pedir, deixa. Tem dia que às vezes, quando eu vejo minha filha tá tentando colocar, eu sei que ela, às vezes ela não dá conta de colocar um tênis, mas eu vejo que ela tá tentando e eu deixo. Ela não pediu, me ajuda, né? E a gente se policiar, pegar esse, né? Perceber esse momento aí. E aí eu, mamãe, tentei, não consegui, ok, eu te ajudo. Mas e é muito sutil isso, né? Da gente não fazer pela criança e também não fazer e também não criar mais além, né? Isso aqui acho que é com muita conversa mesmo, é com muita. É muito novo, né, para todo mundo. A gente trilhar esse caminho aí que vale a pena, sim, é mais do que comprovado que dá essa base que o adulto tanto precisa, né? De autoconfiança, de tudo, né? Que a criança, que o adulto precisa, né? Uhum. Eu tava pensando aqui, enquanto você tava contando da Serena colocando sapato, eu lembrei do meu filho, quando ele. Porque pôr roupa é mais fácil do que tirar, né? Então, teve uma fase que só pôr roupa pra ele não tava bom, ele queria tirar sozinho. Mas ele não conseguia tirar a camiseta e ele ficava muito, muito, muito frustrado, assim, muito mesmo. E aí, uma das vezes eu fui tentar ajudar sem perguntar se ele queria ajuda, e ele ficou muito mais bravo, assim. Ele fez eu colocar a camiseta de novo porque ele queria tirar sozinho. E aí ele falava, mamãe, eu sozinho. Tipo assim, entenda que sou eu sozinho e pronto, acabou. Uhum. É desse jeito, é desse jeito. A Serena também passou por essa fase também e fica muito nervoso e grita, né? A Serena mesmo, ela ficava assim, ela chora, né? Quando ela, no começo, assim, antes dela, na fase dos 2 anos e meio ali, quando ela tinha alguma coisa na cabeça que ela não dava conta de fazer, ela ficava muito nervosa. E aí eu ensinei ela a falar assim, fala assim, Serena, fala, mamãe, me ajuda. Que aí eu sei quando você quer me ajuda. Se você não quiser, né, você não fala, mas fala, mamãe, me ajuda, me ajuda. Aí ela, quando ela conseguiu verbalizar, quando ela queria me ajuda, ela diminuiu um pouco esse estresse dela, sabe? Mas ela era muito assim, muito. Acho que ela não, ela queria fazer de uma maneira rápida e tal, e não conseguia. Eu lembro uma vez que ela sabia descascar banana super bem. Aí um dia ela deu uma banana maior para ela descascar e quebrou na mão dela essa banana. Ela ficou com tanta raiva que ela não quis mais descascar banana. Eu não sei descascar banana. Eu quebrei a banana. Eu falei, filha, mas acontece, a mamãe te deu uma banana muito grande. Ela ficou tentando juntar. Ela ficou quase 1 ano sem descascar banana. Gente, banana Ela falou, é uma coisa frustrante. O Arthur também fica muito bravo quando a banana quebra, quando ele tá descascando. Gente, vocês querem treinar a frustração com o filho a dar uma banana pra ele descascar. E a paciência, e tem que deixar mesmo, e tudo bem se chorar, e tudo bem se ficar frustrado, sabe? E isso é saudável. Eu acho que isso é muito saudável. Essa é a frustração que a criança tem que passar, e não uma imposta pela gente, sabe? Uhum. E minha filha, ela descascava antes dos 2 anos, ela foi descascar uma banana agora, esse mês. Ela ficou mais de ano sem descascar banana, que ela falava pra mim que não sabia descascar banana. Aí eu mostrei um vídeo pra ela. Falei, filha, olha você descascando a banana, você dá conta. Aí ela, devagarzinho, ela pegou no jeito dela, assim, mas assim, eu sempre tentando falar, eu tento explicar meio que de igual para igual, sabe? Não é que você tem que descascar, que você já dá. Não, no dia que você quiser, minha filha, eu continuei descascando pra ela tranquilamente. Mas é desse jeito, né? E esse fato, assim, de quebrar outra coisa que eu lembrei, vamos supor, quebra um brinquedo e ela fica chateada, né? Ai, quebrou e tal. Aí eu já pego, olha, Serena, quebrou. Então, vamos cuidar do brinquedo? Vamos supor, não tem conserto, mas não deixa de ser um brinquedo, né? Então, ficou sem uma perna, vamos cuidar da perna, vamos cuidar vamos fazer um curativo na perninha? Então tá, então vamos. E aí eu tento ali fazer uma brincadeira com aquele brinquedo ali
para ele se tornar especial também. Não é aquela ideia, estragou, não presta mais, não serve, né? Não serve mais para mim. E também a gente vê que quando a gente lida com as pessoas, cada uma é de um jeito, né? Então a gente tem que entender que isso a gente tem que mostrar isso para criança, sabe? Que cada pessoa é de um jeito, cada brinquedo é de um jeito, e tá tudo bem, sabe? Até Então para a gente. elaborar, né, essas pequenas perdas, né? Porque, enfim, a boneca perdeu a perna, mas ela continua funcional, ela continua podendo ser a filhinha. E com certeza, com certeza. E aí então, e que eu lembro que ela fica assim, ai, mamãe, quero que junta, né? E você, não, minha filha, não tem jeito, não tem jeito. Mas ela tá aqui, ela tá, né? E vamos brincar do mesmo jeito. E mostrar que isso é legal, que isso é importante, né? É outra coisa também que eu tinha lembrado. Tá certo. Roberta, foi muito bom o papo com você hoje. Nossa, foi muito gostoso mesmo. Eu acho que quando a pessoa fala com amor, né, com propriedade, o papo flui de uma forma super leve. Então, foi muito gostoso. Eu tava muito no começo, menina. Eu preparei, olha o tanto de papel aqui. E no final eu comecei a falar, não li nada. Não, mas foi ótimo. Eu achei que, nossa, você falou com muita propriedade e é isso, né? Eu sinto que parece que você se apropriou dessa filosofia de vida, né? E conseguiu aplicar. E o que eu acho mais legal na sua fala e que eu gostaria muito que as nossas mães ouvissem é isso, assim, eu posso me apropriar de algo, mas também entender que tem situações que eu vou ter que flexibilizar, né? Que não dá pra gente Isso encaixar tudo numa caixinha. até pra gente ficar mais leve, né? Se culpar menos, né? Com certeza. Roberta, muito obrigada mesmo. Acho que foi uma conversa muito gostosa. Fica o convite aí para voltar outro dia para a gente conversar Com certeza, mais. com certeza. E se você quiser falar um pouco do seu canal também, fazer um merchan, pode ficar à vontade. Então, gente, eu estou com esse mês, agora em junho, eu abri um canal sobre maternidade no YouTube. E lá eu vou falar diversos assuntos sobre a maternidade. Comecei falando sobre alimentação, mas já tem vídeos sobre criação respeitosa. E aí eu quero falar de vários outros temas, então, e com diferencial, que eu tenho respaldo pediátrico, então tudo que eu falar ali, apesar de ser assim, de mãe, que funciona, mas não vou falar nada que esteja fora das orientações pediátricas, então é um canal que pode confiar, né? E espero que vocês podem procurar lá meu nome, né? Roberta Hassan, e se inscrever no canal que eu e comentar e pedir os vídeos que eu pretendo. Eu quero ajudar muita gente, assim, porque acho que o que falta, porque informação tem muita, assim, na internet. Mas o que falta, eu acho que é aquela coisa prática do dia a dia. Falo, nossa, mas eu não sei como é que eu faço. Ah, aqui fala tem que ser não pode ser permissivo, tem que ter firmeza, gentileza. Como que é isso na prática, né? Como que eu faço? E aí, e ainda bem que eu tenho dois filhos tão diferentes que eu sei que com um dá certo de um jeito, o outro dá certo de outro. Então, o meu objetivo é esse, sabe? Tentar passar tudo de uma forma bem prática, para as pessoas conseguirem aplicar em casa mesmo. Tá certo. Para quem chegou agora, a live vai ficar salva no IGTV do Amanhecer. E tem o canal da Roberta, onde você pode saborear muito mais conteúdo de forma mais calma, porque em uma hora não dá para falar de tudo, né? E eu vou pegar esse vídeo também e vou colocar lá no YouTube também. Tá bom. Então, gente, é isso. Acho que é isso. E a gente tem live na terça que vem, que eu não lembro o tema agora para falar, então deixa pra lá. Daqui a pouco a gente solta a chamada. Foi ótimo, eu adorei a conversa. Muito bem, que muito, bom. muito. E boa sorte aí no canal, então. Obrigada, viu? Beijo. E eu queria agradecer você, né? Porque eu acho que o canal, né, eu esqueci de falar isso, né? O canal só existe se não tivesse um dedinho seu ali de falar, Roberta, por que você não conversa, não fala mais sobre isso, né? Mas é porque eu gosto muito de te ouvir. Nossa, sério, assim. Então, A Roberta ia nas nossas rodas, gente.
e ela ia como participante, mas eu que me deleitava ouvindo ela, porque é isso, né? É uma pessoa que a gente vê que se apropria de algo e tem essa flexibilidade, consegue se entender e se adaptar para a rotina dela, se perdoar. Então, eu acho que isso tem que ser compartilhado com o mundo. Então, obrigada aí, porque acho que eu acho que eu consegui desabrochar aí com o seu toque. Bom, então é isso, pessoal. Boa noite e um bom fim de Boa noite. semana pro pessoal. Obrigada Até para quem mais, ficou com a gente. gente até agora, né? Boa noite. Tchau. Tchau.